boa tarde. Conforme combinado, tô aqui para conversar com vocês, bater um papo sobre as mentiras que a gente escuta no trabalho criativo, no empreendedorismo criativo. Vou pedir para vocês não repararem muito, porque quem me acompanha por aqui sabe que é a primeira live que eu tô fazendo sozinha. Eu tenho uma pequena dificuldade com a câmera, que eu me sinto uma louca falando sozinha. Mas enfim, qualquer gafe vocês relevam. Eu tô com uma cola aqui, fiz uma listinha dos tópicos que a gente vai comentar. Perguntei pra vocês ontem também sobre coisas que vocês escutam por aí, gente que trabalha também com empreendedorismo criativo, coisas que vocês escutam que chega a dar nos nervos quando vocês escutam de pessoas que não conhecem o nosso trabalho, né? Que não vivem o dia a dia do trabalho criativo. E pensei nessa conversa como uma forma divertida da gente bater um papo sobre essas coisas que a gente escuta e também como uma forma de conscientizar com relação a algumas ideias que talvez vocês não tiveram, vocês também podem tá falando comigo aqui. Eu vou tentar ler os comentários, porque talvez vocês escutaram alguma coisa que eu não escutei ou que eu já escutei, talvez não me importo também. E algumas dessas coisas que eu listei eram mentalidades que eu mesma tinha quando eu não trabalhava com empreendedorismo criativo. Eu vou comentar elas aqui, talvez vocês se lembrem de momentos que vocês ainda não trabalhavam com isso, mas enfim. Sem muitas delongas, eu vou começar, porque eu não gosto de live que fica enrolando pra começar. E é isso. Também vou deixar salvo aqui pra quem quiser assistir depois, enfim. Então, a primeira frase que eu vou comentar é até a que eu comentei ontem quando eu tava fazendo os stories, que é a frase: faça o que você gosta e nunca mais precisará trabalhar na sua vida. É uma frase linda, né? Mas a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona. Mas essa frase ela foi dita pelo Confúcio. Confúcio ele foi um cara muito sábio lá da China, então considerando que foi um cara muito inteligente que disse isso, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada para essa frase com carinho. Por que eu imagino coisas boas que eu pensei, né, com relação a essa frase de você não precisará trabalhar nunca mais na sua vida. Primeiro porque quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, a percepção do tempo é menor, né? Tipo, você tem aquela impressão de que o tempo voa. Eu imagino que uma das coisas que ele quis dizer foi isso. Uma segunda coisa que eu consegui pensar é que quando você está satisfeito com o seu trabalho, com a sua vida profissional, né? Você está realizado, você tem menos necessidade daqueles escapes, sabe? Aquela situação que você chega tão cansado, tão estressado, tão frustrado do trabalho que você precisa afogar suas mágoas em alguma coisa. E aí você se estressa com o seu parceiro, com seus filhos, você precisa encher a cara quando você chega em casa porque você quer esquecer do seu dia cansativo, ou você precisa se afogar em comida, ou então você acha que você entra numa onda de consumismo, onde você tem que comprar muito porque você trabalha muito, muito duro, porque seu trabalho é muito angustiante, você acha que merece comprar tudo que você quer, aí você acaba entrando em dívida. Eu acho que quando você está satisfeito com o seu trabalho, você tem menos necessidade desses tipos de escape. Acredito que não seja a regra geral, mas acaba te trazendo uma vida um pouco mais balanceada, sabe? Você está satisfeito, você está feliz, você está realizado com o seu trabalho, então você não precisa ter esses escapes que são negativos pra gente. A gente sabe que eles acabam gerando coisas negativas. Agora, por que essa frase quando que essa frase do Confúcio não faz tanto sentido, né? Tipo, nunca mais precisar trabalhar se eu faço o que eu gosto. Porque no dia a dia do empreendedor criativo, mesmo eu fazendo o que eu amo, eu vivo de arte, existem muitos momentos que eu preciso fazer coisas que eu não gosto tanto assim, como organizar a planilha de contas. No meu caso, assim, eu que não tenho uma relação tão 100% amigável com redes sociais, é um esforço que eu tenho que fazer todos os dias para estar ali respondendo mensagem, para estar alimentando o Instagram.
Enfim, várias coisas que envolvem no trabalho, tipo, é sair para fazer compra de material, é pegar trânsito, é receber às vezes um feedback negativo de um cliente, né? Que, enfim, as coisas erradas podem acontecer com qualquer pessoa e às vezes a gente recebe um feedback negativo, a gente não gosta tanto, ou então a gente escuta uma reclamação. Isso faz parte de qualquer trabalho, né? Esteja você fazendo o que você gosta ou não. Tô lendo os comentários aqui. Ai, obrigada! O Jameson me parabenizando pelo profissionalismo. Obrigada. Enfim, eu vou tentando acompanhar o que vocês estão lendo. Então, todo trabalho, você fazendo ou não o que você gosta, não é 100% do tempo que você vai estar fazendo exatamente o que você gosta. Envolve planejamento, envolve estudo, envolve conta para pagar, envolve um mês que você não vendeu tanto quanto você gostaria, então você fica preocupado, você fica ansioso. Então, não dá pra gente ter essa ilusão de que é prazeroso 100% do tempo, né? Eu sempre falo que não existe nenhum bônus sem ônus. Tudo que a gente quer conquistar nessa vida, por mais que a gente se imagine 100% realizado com aquilo, a gente tem um preço a pagar. E aí o que a gente precisa ver é se esse preço que a gente está pagando tá fazendo valer a pena. E isso é uma coisa muito individual, né? Entra naquela definição de sucesso, de o que é sucesso pra mim, o que é sucesso pra você. Talvez o preço que eu tô pagando pra viver de arte vale a pena pra mim, mas não vale a pena pra você. Então quem tem que avaliar isso é você. Pra qualquer coisa que você for conquistar na vida, você tem que pagar um preço e é você que vai dizer se esse preço vai valer a pena pra você pagar ou não. Eu tentei imaginar o Confúcio dizendo essa frase dentro da realidade dele, né? E até dei uma estudada sobre a vida dele e aí eu fiquei imaginando ele falando, né? Faça o que você gosta e não precisará trabalhar nunca mais na sua vida. É lógico, Confúcio ele era uma pessoa como a gente, lógico, muito inteligente, muito sábio, mas ele também precisava descansar. O dia a dia dele, eu vi que ele se envolveu com política, então com certeza ele vivia um dia a dia muito cansativo. Ele vivia situações desagradáveis, ele encontrava com pessoas que com certeza batiam de frente com ele se frustrava. Mas eu imagino que ele deve ter chegado a um nível tão grande de sintonia com a missão dele no mundo, né? Ele entendeu isso de uma forma tão grande que o trabalho dele se tornou aquilo que ele era. Então ele não sentia que ele estava trabalhando. Ele fazia aquilo de forma muito natural. E aí eu trouxe isso pra minha vida e eu fiquei pensando em alguns momentos que eu também tive, assim, mesmo que por um breve momento, que eu tava desfrutando tanto de alguma situação no meu trabalho que eu nem tinha a impressão de que eu tava trabalhando. E aí eu jogo essa pergunta pra vocês: se em algum momento na vida de vocês, dentro do trabalho de vocês se envolveram tanto com o trabalho de vocês, ou estavam tão concentrados e abstraídos e vivendo um momento tão prazeroso no trabalho que vocês, por um breve momento, vocês esqueceram que estavam trabalhando. Isso, em alguns momentos, acontece sim dentro do meu trabalho e são momentos que são muito gratificantes, mas não é 100% do tempo, como talvez tenha dado essa impressão dentro da frase do Confúcio, né, de nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Mas o fato do trabalho ser duro não significa que não possa ser prazeroso. Enfim, essa era a primeira frase. Não sei se vocês concordam comigo, depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e comentários. Vamos lá. A segunda frase, que às vezes eu escuto, já escutei muito, é a seguinte: se você trabalha com amor, você não deveria cobrar pelo seu trabalho. Vocês já escutaram isso, gente? Eu já escutei algumas vezes, e não só sobre o meu trabalho. Então vamos lá. Se você trabalha com amor, você não deveria cobrar pelo seu trabalho. Eu vou retornar a pergunta. Então, se você vai contratar uma pessoa, você prefere contratar uma pessoa que faz só por obrigação, que não faz aquilo com amor? E eu tenho certeza que, se você parar pra pensar, você prefere 1000 vezes contratar uma pessoa que tem prazer em fazer aquilo que ela tá fazendo, do que uma pessoa que tá ali fazendo aquilo por obrigação, que tá lá
é contrariada, ela não quer fazer, ela tá ali só porque ela precisa do dinheiro que você tem para pagar ela. Enfim, é uma pergunta simples que já elimina qualquer possibilidade da gente achar que porque uma pessoa trabalha por amor, ela não deve receber pelo trabalho dela. E aí a gente precisa entender uma coisa, de que profissão e voluntariado são duas coisas que são diferentes. Eu cresci numa igreja evangélica, e aí eu vou abrir um assunto aqui que pode até gerar alguma polêmica, mas eu vou tentar explicar o meu ponto. Porque dentro da igreja, tanto dentro da igreja quanto de pessoas que são de fora da igreja, algumas pessoas acreditam que um pastor, um músico que toca na igreja, ou um missionário, ou etc. Pessoas que vivem, né, de um ministério ali que a gente entende que foi dado por Deus. Tem gente que acha que essas pessoas não deveriam receber pelo trabalho que elas estão fazendo. E aí é hora de você voltar e se perguntar também. Essa pessoa, ela precisa dedicar quantas horas do dia dela para fazer aquilo que ela faz? Para pastorear uma igreja, ou para ser um missionário, ou para ser um músico, ou para ser um artista. Outra pergunta. Essa pessoa, ela precisou se preparar em algum momento para fazer o que ela faz, ou ela simplesmente chegou lá e fez de qualquer jeito? Né? Ela precisou estudar, ela precisou fazer algum curso para estar ali, ela, enfim, precisou de alguma experiência em outras empresas para ser aceita ali naquela posição que ela está. Se ela precisou se preparar, isso significa que ela se dedicou algumas horas para fazer aquilo que ela faz. Outra pergunta, para quem acha que essas pessoas que vivem, né, de um ministério ou que trabalham por amor não deveriam receber pelo que elas fazem. Essa pessoa tem conta para pagar? Se ela não cobrar pelo que ela faz, quem vai pagar as contas dela? Ela vai ser adotada por alguém muito, muito bom, maravilhoso e altruísta, que fala, vou adotar aqui um artista para ele fazer arte só por amor. Gente, isso não existe no mundo real, né? Outra coisa também, isso me fez até lembrar de uma época que rolou uma discussão quando uns professores da rede pública estavam fazendo greve e brigando por aumento no salário. E aí eu escutei de algumas pessoas o comentário de que porque o ensino é um dom, porque se você ama tanto a sua profissão, você deveria estar satisfeito com o simples fato de você estar ensinando os alunos. E aí me fez pensar assim, cara, um professor, um pastor, um artista, eles têm outros sonhos, além de ser professor, pastor ou artista. Beleza, eu posso ser artista, mas eu posso ter um sonho de ter uma casa própria, eu posso ter um sonho de, sei lá, visitar o Louvre, eu posso ter um sonho de ajudar a minha família que tem necessidade, sabe? Tipo, eu não sou artista 100% do tempo, eu tenho outros sonhos. Eu tenho uma família, eu tenho conta para pagar, eu tenho uma casa para sustentar. Então, os sonhos, eles têm preço, né? Lógico, a gente faz por amor, mas aquilo, a partir do momento que se torna uma profissão, aquilo é também meu ganha-pão, né? A partir daquilo que eu vou realizar outros sonhos. Lógico, além do sonho de ser artista, eu vou realizar outros sonhos a partir do meu trabalho. E isso é a própria definição de trabalho, né? É óbvio que aqui, né, eu entrei nessa questão do pastor, de missionário e tal. Eu não quero justificar com essa conversa alguns abusos de boa vontade ou da inocência de algumas pessoas que a gente vê, a gente sabe que é real, que acontece por aí. O que eu tô querendo dizer é que é muito justo qualquer pessoa receber um pagamento justo por um trabalho que ela faz, por um esforço que ela faz. Especialmente quando aquilo é a profissão da pessoa, quando a pessoa se dedica àquilo em tempo integral. Então, se eu sou artista em tempo integral, se fulano de tal é pastor em tempo integral, se fulano de tal é músico em tempo integral, ele não tem outra fonte de dinheiro, ele é aquilo, gente. Então, ele trabalha por amor, maravilhoso. É muito bom você trabalhar com o que você ama, mas você precisa receber o pagamento daquilo que você assumiu como sendo sua profissão. E aí, outra coisa que eu queria deixar claro aqui também
é que o fato de eu receber como artista, um pastor receber como pastor, um músico receber como músico, também não quer dizer que eu não possa doar o meu trabalho. Mas quando eu estou doando o meu trabalho, isso não significa que eu estou doando meu trabalho porque eu faço por amor. Isso significa que eu estou fazendo um trabalho voluntário, que eu estou fazendo uma doação, que eu estou fazendo uma caridade. E isso eu dou a necessitados, a uma causa com a qual eu me identifico, ou então eu dou de presente para uma pessoa que eu amo, ou alguém que, sei lá, que eu tenho uma dívida de gratidão, ou alguém que eu acho que eu mereço, ou alguém que eu gosto muito. Mas isso é uma decisão muito pessoal. Uma pessoa de fora, sei lá, qualquer pessoa que seja, não pode chegar pra mim e falar que eu deveria fazer tal coisa pra tal pessoa de graça. É uma coisa que tem que vir de mim. Se eu achar que essa pessoa merece, eu quero dar uma arte de presente pra essa pessoa, legal, eu vou dar. Ou então, isso é uma coisa que é legal de acontecer também. Quem me acompanha aqui até sabe que eu costumo me envolver em causas sociais, e às vezes algumas pessoas me procuram falando assim: Júlia, eu tenho uma ONG assim assado, eu ajudo, não sei, pessoas com câncer, aqui a gente não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ninguém, eu queria saber se você pode doar uma arte aqui pro nosso espaço. Cara, eu acho isso muito legal, eu acho o máximo, mas uma ação social. Eu tô fazendo isso para uma causa que eu me identifico, eu tô fazendo isso como um trabalho voluntário, como caridade. Então, se você não precisa de caridade, se você não é uma pessoa que me conhece, que não é meu melhor amigo, que, enfim, não é da minha família, é uma pessoa que eu amo muito, sou muito próxima desde a infância, não tem por que você achar que eu devo fazer o trabalho de graça pra você. Enfim, eu entendo assim, não sei se todo mundo vai concordar comigo. Vamos lá, terceiro ponto. Terceira coisa que eu escuto por aí, isso é uma coisa que até dentro do curso de artes às vezes eu escuto, que é a seguinte frase: artista só cria quando está inspirado. Isso, assim, dentro do curso de artes, às vezes, especialmente pessoas mais novas, assim, que ainda não, amam arte, né, tem muito talento e tal, mas ainda não conseguem se ver trabalhando com isso. A pessoa acha que a arte é uma coisa muito transcendental, que eu preciso acordar, ver um arco-íris e um unicórnio passando no arco-íris, e aí nesse dia eu vou criar uma coisa muito mirabolante. E a gente que precisa pagar a conta, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Na verdade, um artista, uma pessoa que precisa se inspirar, né, para trabalhar, ele não acontece isso de você esperar a inspiração chegar. Na verdade, o que acontece é que o artista ele deve criar as condições para ficar inspirado, para se inspirar. Então, como é que um artista faz isso? Se alimentando de muitas referências. Eu falo que o artista ele deve respirar referências. Então, dentro ali do seu momento de trabalho ou até fora do momento de trabalho, o artista ele deve ter esse olhar sensível assim, para ver as coisas e se inspirar, sabe? Então, como é que você se alimenta de referências? Buscando outros artistas que você gosta, não só dentro da sua área, mas dentro de outras áreas também, visitando museu, estudando história da arte. Pelo menos são as formas que eu busco referências dentro do meu trabalho. Então, além de se alimentar de muitas referências, eu penso que a gente, se possível, é muito bom a gente criar um ambiente adequado. No começo do ano passado, eu mostrei pra vocês quando eu montei aqui o ateliê, que era um quarto, que é esse lugar aqui que eu tô, é um quarto que eu já tinha na minha casa, mas ele era um depósito, não tinha mesa, não tinha nada, só tinha uma bancada, e era o depósito onde eu guardava o meu material e eu trabalhava na sala. Só que eu ficava sozinha em casa, até então tava tudo bem. Só que quando entrou a pandemia, o meu esposo ele é barbeiro, ele precisou fechar a barbearia e a gente ficou 3 meses trancados dentro de casa. E meu esposo ele gosta muito de assistir televisão e a mesa onde eu trabalhava ficava do lado de onde era a televisão, e eu não gosto de televisão, assim. Aí eu pensei, cara, se eu tiver que trabalhar com essa televisão ligada, eu vou ficar doida. E aí isso foi o pontapé
pra eu tomar vergonha na cara e dar um jeito nesse quarto que eu já tinha disponível, né? Na verdade eu tinha só que organizar ele. Eu catei umas mesas de lata, sabe essas mesas velhas de bar, toda enferrujada. Catei 2 mesas dessa, coloquei aqui nesse quarto. Peguei uma mesa da sala mesmo, trouxe pra cá. E aí quando ele tava assistindo televisão, eu queria trabalhar, desenhar, enfim. Eu fechava a porta do quarto e eu ficava aqui no quarto o dia todo. E aí depois eu fui melhorando, eu ganhei essa cadeira aqui que eu tô, que é uma cadeira de rodinha, mais confortável. Eu troquei a mesa. Então... consegui organizar esse ambiente, que é um ambiente específico para eu trabalhar. Então agora, ele estando ou não dentro de casa, ou com visita dentro de casa, se eu precisar trabalhar, eu fecho a porta. Fecho a porta, me concentro e consigo trabalhar. Então isso de criar o ambiente adequado foi uma coisa que me ajudou muito. Se possível, eu recomendo fortemente que você crie esse ambiente adequado para você se inspirar. Então vamos lá, se alimentar de referência, criar um ambiente adequado. Terceira coisa, organizar uma rotina. Tem muita gente que é contra a rotina, ou então que produz no meio do caos. Lógico que dentro do trabalho artista existe um caosinho ali pra gente conseguir produzir alguma coisa. Eu brinco que minha mesa ela começa organizada de manhã, mas ao longo do dia ela vai virando uma bagunça e dali surgiu um monte de coisa. No final do dia eu arrumo tudo. Mas enfim... rotina não prende, pelo contrário, a rotina ela ajuda a gente até a se libertar, sabe? Porque a partir do momento que você organiza uma rotina, tipo, eu vou trabalhar de 8 às 18, e você cumpre com aquela rotina, a partir das 18 você tá livre, sua consciência tá livre de que você cumpriu naquele dia o que você tinha que cumprir. Então, eu acho que é uma coisa importante ali dentro daquele momento de inspiração do artista. Próxima coisa que o artista precisa fazer para se inspirar: sentar com um lápis e papel na frente e começar a rabiscar. Se a pessoa cumprir com esses tópicos aqui que eu falei, né? Se alimentar de referência, ter um ambiente adequado, organizar uma rotina e sentar numa mesa ali, na cadeira, na mesa, com lápis e papel na mão e começar a rabiscar qualquer coisa, é nesse momento que a mágica vai acontecer. Então, vocês viram que é quase que um ritual ali para eu começar a me inspirar. Você se iludir de que você vai ter uma ideia genial, que o artista ele vai ter uma ideia genial ali quando ele tá, sei lá, andando na rua. Ele não tá, durante ali o dia a dia dele, se alimentando de referência. Aí ele, andando na rua, fazendo qualquer coisa, ele teve uma ideia muito brilhante na cabeça dele. E aí ele chegou em casa e criou uma tela maravilhosa que ele vendeu por milhões. Isso é uma ilusão, assim. O artista ele vai ter as ideias brilhantes, né, as inspirações dele, quando ele criar um ambiente propício para isso. E eu acho que entre essas coisas que eu listei, a principal, pelo menos pra mim, é o artista respirar referências. Tá sempre buscando coisas novas, artistas novos pra seguir, enfim, coisas que inspiram ele de forma pessoal. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sempre que tenho uma oportunidade eu falo dele, que é o Steven Pressfield. Esse cara ele escreveu um livro chamado... eu sempre confundo, tem o livro Arte da Guerra, mas o Steven Pressfield escreveu a Guerra da Arte. Ele é um escritor e ele vivia justamente isso, né? Às vezes as pessoas falavam pra ele assim, você só escreve quando você tá inspirado? E aí ele respondeu, sim, eu só escrevo quando eu tô inspirado. Mas curiosamente isso acontece de segunda a sexta, de 9 às 18, ou seja, todos os dias, né? Era a hora que ele sentava na frente do computador para escrever os livros dele. E ele, inclusive, esse livro dele, A Guerra da Arte, ele fala muito sobre essa preparação do ambiente. E aí ele chama a inspiração dele de musas de Homero, né? Quem lê os livros do Homero já ouviu falar dessas musas inspiradoras. E ele brinca que quando ele senta para escrever é como se ele fosse receber uma visita das musas. Eu acho muito bonito isso, assim, que ele chama a inspiração dele de musas. E aí ele prepara todo o ambiente
ambiente dele, ele limpa a mesa dele de trabalho, ele organiza, ele sacode o capacho que está na frente da porta dele, como se ele fosse receber uma visita de uma pessoa muito especial que é a inspiração dele. Eu acho muito legal assim, essa forma como ele trata a inspiração, e eu acho que isso é válido pra gente também, né? Tipo, a gente criar esse ambiente para receber a nossa inspiração. Vamos lá para a próxima. Artista de verdade, essa aqui é ótima. Artista de verdade não trabalha por encomenda e nem com prazos. O artista de verdade é aquele que ele chega no ateliê dele, aí ele pinta um quadro da cabeça dele e aí ele coloca no museu e vende aquele quadro por milhões, né? E ele é super famoso, super reconhecido. Gente, só em Nárnia, né? Vamos combinar que isso é uma coisa muito rara de acontecer. E aí, é lógico, é importante para um artista, para qualquer pessoa que trabalha com criatividade, é importante a gente desenvolver sim trabalhos autorais, sem pressão, porque são nesses momentos que a gente se permite fazer coisas que nos trabalhos comissionados nem sempre a gente tem oportunidade, né? Então a hora que a gente senta ali sem pressão nenhuma e a gente começa a rabiscar qualquer coisa, dali vai sair algumas coisas interessantes que estão ali latentes na nossa cabeça, querendo sair dali, né, vir pro mundo, e que provavelmente não vai aparecer uma encomenda com aquela coisa específica que está na sua cabeça. É importante a gente se dedicar para esses trabalhos autorais sem pressão. E aí, se você for muito focado, produzir muito, correr atrás de botar esses trabalhos em exposição, em museu, e você com muito esforço, muito boa sorte, muitos bons contatos de pessoas com muita grana e muito influentes, talvez você consiga se tornar muito reconhecido com esses trabalhos e ficar rico com isso e leiloar um trabalho seu por um valor muito caro. Mas fora essas situações que são um pouco raras, um pouco difíceis de acontecer, as encomendas e os prazos, eles são realidade dentro do trabalho de pessoas que trabalham com criatividade. E isso não significa que o fato de você receber um trabalho por encomenda ou de você ter que fazer um trabalho com prazo não significa que dali não possam sair coisas incríveis. E aí eu vou dar alguns exemplos para convencer vocês. O teto da Capela Sistina, que foi pintado por Michelangelo, foi uma encomenda feita para ele pelo Papa. E Michelangelo não queria fazer o teto da Capela Sistina, porque o Papa, eu vi ali que o Papa deu uma engambelada nele. O Michelangelo ele já era um escultor de esculturas para o Vaticano, e aí o Papa mandou uma mensagem para ele falando assim: ô Michelangelo, tô precisando que você faça um trabalho aqui no Vaticano. E aí o Michelangelo falou: não, beleza, Papa, só que achando que era escultura. Quando ele chegou lá, o Papa mostrou para ele o teto da Capela Sistina, que na época era um teto pintado com estrelas. E aí falou assim: então, eu preciso que você pinte os 12 apóstolos pra mim aqui em cima. Aí falou: não, Papa, eu não sou pintor, eu sou escultor, eu não gosto de fazer pintura, meu negócio é escultura. Aí o Papa: não, mas eu quero que você pinte. E o Michelangelo, ele, até onde eu entendi da história, ele era bem católico e respeitava muito o Papa. E ele falou: nossa, eu não posso negar um pedido do Papa, eu vou ter que pintar. E aí ele abraçou o projeto e, em vez de fazer os 12 apóstolos, ele se empolgou em pintar o teto da Capela Sistina e falou assim: eu posso fazer umas coisinhas a mais? E aí ele pintou a maravilha que ele pintou, que eu acho que ele pintou, em vez de 12 apóstolos, ele pintou quase 1000 figuras no teto da Capela Sistina. Quem não conhece, não sabe o que eu tô falando, dá uma pesquisada no Google depois, porque é uma coisa de louco aquele lugar. Nem sei, são metros e metros e metros, um pé direito que deve ter uns 7 metros de altura. Ele pintou o teto da Capela Sistina em 4 anos, foi um trabalho por encomenda, foi um trabalho comissionado. E ele pintou sozinho, contrariado, ele não queria fazer, e ele fez só o teto da Capela Sistina. Outro exemplo, a Mona Lisa foi um trabalho por encomenda. Não sei se vocês sabiam, eu desconfiava dessa informação, mas eu fui confirmar. O Leonardo da Vinci recebeu uma encomenda de um cara chamado Giocondo, tanto é que algumas pessoas chamam a Mona Lisa de Gioconda, né?
porque a esposa do Giocondo tinha acabado de ganhar neném e era comum as mães novas, né, as mães recentes, terem um quadro pintado, porque era um momento muito especial. E aí o Leonardo da Vinci recebeu a encomenda, o trabalho comissionado de pintar a Mona Lisa, e a Mona Lisa é o que é. Então, gente, se Michelangelo, se Leonardo da Vinci receberam trabalhos por encomenda, trabalhos comissionados, trabalhos com prazo, e produziram o teto da Capela Sistina, e produziram a Mona Lisa e tantas outras coisas maravilhosas que eles receberam por encomenda, que a gente sabe que existem por aí, por que que eu vou achar que, não, eu sou artista, então para eu ser artista de verdade, eu só faço o que tiver no meu coração, eu não recebo trabalhos comissionados, eu não faço por encomenda, eu só faço o que está no meu coração. Gente, isso é muita ilusão, né? Vamos combinar que se a gente for realmente se inspirar nos gênios da história, a gente vai ver que a realidade não é bem assim que funciona. Então, próximo tópico. Coisa que... essa aqui é muito comum escutar. E até ontem, quando eu abri a caixinha, teve até uma pessoa que... tiveram duas pessoas que falaram esse aqui. Que é o seguinte. Pra você é muito fácil porque você tem o dom. Ou então, isso que você faz é puro dom. Tipo, você desenha porque você tem o dom. Você toca música porque você tem o dom de ser músico. E aí, eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito em dom, sim. Mas eu não acredito no dom como um talento natural. Eu acredito no dom no sentido de interesse natural. E aí eu vou explicar como é que eu penso isso. Por exemplo, por que pra mim é mais fácil desenhar do que pro meu esposo, por exemplo? Meu esposo, ele até gosta de desenhar, ele faz uns desenhozinhos, mas pra mim é claro que é mais fácil desenhar do que pra ele. Pra mim é mais fácil porque já tem muitos anos que eu estudo desenho. Desde criança eu já gostava de olhar as coisas e desenhar, ou de copiar algum desenho. Já gostava de observar as coisas e tentar desenhar. Eu ia na biblioteca sozinha pra pegar livro de desenho pra estudar. Então, era uma coisa que eu sempre fiz sem ninguém me pedir. Meus pais, quando eu era criança, nunca me incentivaram a desenhar. É uma coisa que eu sozinha eu ia atrás e desenhava. Então é um interesse natural. Por isso que eu acredito que pra mim desenhar é um dom, é um interesse que eu tive naturalmente. E aí, como eu já tenho esse interesse natural em gostar de desenho, pra mim é muito mais agradável estudar desenho e treinar desenho do que pra uma pessoa que não se interessa por isso. Da mesma forma é a música, gente. Ninguém nasce músico. Às vezes você vê um músico que é extremamente talentoso, ele não nasceu sabendo tocar piano, mas ele desde muito cedo, com certeza, em algum momento ele viu que ele tinha interesse naquilo e pra ele foi prazeroso aprender, pra ele foi prazeroso estudar. E isso não significa que outras pessoas que não tenham o mesmo interesse não consigam fazer. A única questão é que pra quem não tem interesse, não vai ser tão prazeroso quanto pra quem tem interesse. Por isso que parece muito mais difícil, por isso que parece impossível pra algumas pessoas. Porque, por exemplo, sei lá, uma coisa que eu não gosto de fazer sei lá, futebol. Não me interesso por futebol. Então, pra mim, estudar futebol seria uma coisa que eu não teria tanto prazer quanto pro meu esposo estudar futebol, por exemplo. Então, eu entendo muito assim. Na questão do interesse natural, pra mim é mais fácil estudar desenho, pra tal pessoa é mais agradável estudar música do que pra outras pessoas. Eu acredito muito que qualquer pessoa pode aprender absolutamente qualquer coisa mesmo. Acredito muito numa capacidade infinita do ser humano. Só que normalmente o que acontece é que quando a gente não se interessa por alguma coisa, a gente só aprende se a gente tiver uma extrema necessidade. Por exemplo, eu odeio cozinhar, mas eu moro sozinho e minha saúde está péssima. Eu vou ter que aprender a cozinhar na marra. E aí eu pego e aprendo a cozinhar. No meu caso, é um exemplo pessoal, assim, quem me conhece há mais tempo sabe
que eu tenho carteira de motorista desde os 20 anos, mas eu só peguei pra dirigir mesmo quando eu tinha uns 29, assim, eu tinha pânico de dirigir, pânico. Mas o meu trabalho com o Artes e Raiz, com o empreendedorismo, me cobrou na marra de aprender a dirigir. E hoje eu já acho que eu dirijo melhor do que muita gente que dirige há mais tempo do que eu, assim. E não é uma coisa que me estressa mais, sabe? É uma coisa que em alguns momentos eu quase gosto de fazer. Mas eu tive que aprender na marra, então, tipo, pra mim não foi tão prazeroso aprender a dirigir quanto foi pra uma pessoa que já se interessava por carro, por direção. Mas eu tive que aprender na marra. Só que o que acontece com desenho, com música, sei lá, com encenação, é que muito dificilmente alguém vai ter uma extrema necessidade de aprender a desenhar ou de aprender a tocar um instrumento. E aí as pessoas viram e falam assim, você toca porque você tem o dom, ou então você desenha porque você tem o dom de desenhar. Lógico, gente, outras pessoas não precisaram aprender isso na marra. E aí você fala que alguém que sabe desenhar tem o dom, mas uma criança que está alfabetizando e que aprende a ler e a escrever com facilidade, você não fala que ela tem o dom de aprender a ler e a escrever, porque ela tem que aprender a ler e a escrever de qualquer forma, independente dela ter o dom de ler ou não, ela tem que aprender a ler e a escrever. E já é diferente com desenho, né? Enfim, com essas coisas artísticas que as pessoas não têm necessidade. Então, tenta observar isso, assim, e as crianças são uma coisa bem interessante da gente observar, né? Essas facilidades naturais. Talvez uma criança que aprende a ler e a escrever muito rápido, talvez ela tenha, sim, o dom da leitura e da escrita, né? E a gente acha que não, que ela tem que aprender a ler e a escrever de qualquer forma, então aquilo não é dom, sabe? Sendo que é, sim, um interesse natural. Eu já até li um artigo sobre isso, de um cara que ele quis provar por A mais B que desenho não era dom. E aí ele pegou, na época de alfabetização, ele fez um estudo ensinando as crianças a desenhar e ele provou que ele pode sim ensinar crianças a desenhar. Era bem interessante. Deixa eu ver se eu anotei. Tá. E aí uma coisa importante da gente falar sobre isso é que quando as pessoas entendem que, sei lá, o fato de eu desenhar, o fato de alguém tocar um instrumento muito bem, considera isso como puro dom, a impressão que dá é que eliminou todo o esforço envolvido para a pessoa chegar onde ela chegou. E aí, assim, no meu caso, eu não me incomodo com isso, mas eu conheço algumas pessoas que se incomodam com isso, sabe? Que dá a impressão de, não, pra você é muito fácil, porque você tem o dom, sendo que a pessoa precisou de muito esforço, muito estudo, muito sacrifício, muito investimento de tempo e de dinheiro pra estar ali, sabe? Tipo, às vezes precisou abrir mão de estar com a família, abrir mão de alguns sonhos pra estar ali onde ela chegou, pra simplesmente chegar alguém pra ela e falar assim, não, pra você é muito fácil você estar aí, porque você tem o dom. Então eu acho assim, o dom, é o meu entendimento, o dom ele é um ponto de partida, sabe? Ele é só o start de uma jornada longa de aprendizado, de esforço, mas para a pessoa que tem aquele dom, que tem aquele interesse natural, por mais árdua que a jornada seja, vai ser uma jornada que é prazerosa. Eu peguei um exemplo aqui, que foi sugerido pelo meu esposo, que eu conversei com ele esse assunto antes de estar aqui, e ele é muito ligado em esporte, meu esposo, e ele me falou do Oscar Schmidt, que o Oscar ele é considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos do Brasil, e as pessoas chamam o Oscar de mão santa, e ele não gosta que as pessoas chamam ele de mão santa. E aí eu assisti uma entrevista com o Oscar, e aí ele falou o seguinte, vou ler aqui nas palavras dele literais: quanto mais eu treino, mais minha mão é santa. Não existe mão santa, existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Grandes jogadores têm coragem, pequenos jogadores têm preguiça. Treinando muito, você tem muita sorte. Não acredito em talento, só em treino. Essas são as palavras do melhor jogador de basquete do Brasil de todos os tempos. Ele não acredita em talento, ele só acredita em treino. Eu gostei bastante de ver isso, até grifei aqui. Vamos lá, estamos acabando, já falamos cinco mentiras sobre o empreendedorismo criativo. Vamos para a sexta,
E essa aqui ela foi sugerida pela Rosinha, da Rosinha que faz. É uma que eu escuto, mas que eu não tinha me atentado aqui para incluir nessa lista. Que é o seguinte: quem faz trabalho manual nem precisa de terapia. Tipo assim, como se o trabalho manual pudesse curar todas as dores de uma pessoa e nem precisa ir no psicólogo. E aí, gente, vou listar aqui só umas coisas que no dia a dia a gente tem que lidar. Lógico que dependendo da pessoa tem que lidar mais ou menos, mas são coisas que passam por qualquer pessoa de verdade, né? Que é incerteza, insegurança, desorganização, procrastinação, medo de assumir responsabilidades muito grandes, síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a síndrome do impostor é quando você se acha uma fraude, você acha que o que você produz é horrível, é um lixo e que você não tem o direito de cobrar por aquilo. Isso é muito comum entre artistas, entre pessoas que vivem com um trabalho criativo. E aí eu pergunto pra vocês, você acha mesmo que pintar uma tela vai resolver problema de insegurança, de procrastinação na vida de uma pessoa? Lógico que assim, você fazer um trabalho que é prazeroso, né? Tipo, vou pintar uma tela, vou fazer um desenho, vou fazer, no caso da Rosinha, né? Vou fazer bijuteria aqui. São coisas que, se é prazeroso, ou então praticar um esporte também, né? São coisas que, se são prazerosas pra você, aquilo vai te ajudar a aliviar uma tensão ali no momento, ou vai te ajudar a dar uma desanuviada nas ideias, quando você está muito sobrecarregado, quando você está com a cabeça muito cheia, porque você vai se concentrar ali numa coisa prazerosa que você está fazendo e a sua cabeça vai sair um pouco daquela tensão que você está vivendo. Mas isso, tipo, pintar uma tela não é o que vai resolver problemas profundos da alma de um ser humano, gente. Isso... se você acha que você está com esses problemas, você deve procurar um profissional dessa área mesmo, é um psicólogo, é um psiquiatra, e aí ele vai te recomendar, talvez, né, entre outras coisas, vai te recomendar algum trabalho manual, alguma coisa que seja prazerosa para você, mas isso vai ser só um pontinho entre uma gama de coisas que é um tratamento sugerido por um profissional, né, da área ali da saúde mental do ser humano. Uma pessoa com depressão, né, ela precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, ela não precisa pintar uma tela. Então, lógico, ajuda, legal, ajuda, mas é longe de ser 100% de um tratamento de uma pessoa que precisa realmente de uma terapia. E fora outra questão que também que a gente vive é que quando uma coisa é você fazer um trabalho manual para relaxar, meu momento aqui de sentar e relaxar, uma coisa é isso. Outra coisa é quando um trabalho manual, um trabalho criativo vira sua profissão. E aí, a partir do momento que você tem conta para pagar com o seu trabalho criativo, com o seu trabalho manual, essa relação pode talvez não se tornar tão prazerosa assim. Porque vai envolver todas as responsabilidades de um trabalho normal, que é lidar com o cliente, você ter prazo, enfim, os estresses naturais que existem em qualquer ambiente de trabalho, inclusive dentro do empreendedorismo criativo. E uma última coisa aqui que eu anotei, que é uma coisa que às vezes eu escuto também, pessoas falando assim: nossa, deve ser um sonho trabalhar com o que você ama. E aí o que eu tenho pra falar é que aqui é vida real. Lógico, é maravilhoso você trabalhar com o que você ama, sem dúvida, mas não é 100% do tempo que é maravilhoso. E aí voltando o que eu comentei lá no comecinho, quando eu tava falando a frase do Confúcio, né, de trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida, você avaliar se o preço que você está pagando por aquilo, né, e aí quando eu digo o preço, são aqueles momentos que não são tão bons assim, se o preço que você está pagando faz valer a pena o que você está correndo atrás, né, faz valer a pena a realização desse sonho. E se valer a pena, gente, as pessoas vão perceber antes de você, e isso é muito legal, assim. Eu lembro da primeira vez, na época eu até trabalhava fora ainda,
E eu lembro da primeira vez que uma pessoa chegou pra mim e falou assim: nossa, dá pra ver que você ama o que você tá fazendo, dá pra ver no seu jeito de falar, em como seus olhos brilham quando você fala do trabalho com arte. E aí eu mesma não tinha me tocado daquilo, mas eu achei tão interessante, assim, foi quando eu comecei a perceber que aquilo estava sendo realmente muito realizador pra mim. E era um momento que eu trabalhava de 8 às 17h30, no horário de almoço eu fazia quadro, às 17h30 eu saí do trabalho, eu pegava um ônibus, eu ia fazer trabalho em outro lugar, trabalhava até meia-noite, 1, 2 horas da manhã, voltava, não tinha final de semana, não tinha feriado, eu não encontrava com minha família, mal com meu marido, coitado, que me ajudou muito, teve muita paciência nessa época. E mesmo assim eu tava tão feliz com o que eu tava fazendo que pra mim tava valendo muito pagar aquele preço. E outras pessoas perceberam aquilo antes de mim. Então, é maravilhoso trabalhar com o que você gosta? Lógico, é maravilhoso. Só não viva a ilusão de pensar que é um sonho, porque a gente vive a vida real. Não deixe de incentivar, é muito prazeroso, é muito bom, o aprendizado é muito grande, mas é aquela coisa, cada um tem que correr atrás do que cada um entende por sucesso. Se você entende que é bom pra você, se você entende que vale a pena pagar o preço, então corre atrás que vai ser muito bom, muito realizador. E, enfim, é isso que eu tinha pra dizer. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Eu fiquei falando aqui, eu não sei se eu perdi algum comentário. A Jane diz que também entende que o dom é inclinação natural. Não é todo mundo que tem esse entendimento. Tem gente que acha que é tipo, natural, assim, tipo, já nasceu sabendo. Tem muita gente que acha isso. Normalmente quem não trabalha com trabalho criativo. É isso, gente. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Ah, Janine, maravilha. Obrigada, Janine. Obrigada, gente, quem esteve até aqui. Obrigada, Jane, que bom que você gostou. Vou deixar salvo também para quem quiser assistir depois. Enfim, eu sei que 2 horas da tarde não é o melhor horário para todo mundo estar aqui, mas eu já fiz essa live pensando em deixar salvo como um conteúdo legal para vocês acessarem depois. E muito obrigada por me acompanharem. E é isso. Espero estar aqui numa próxima vez. E, enfim, se vocês quiserem sugerir temas também, era isso que eu queria falar. Se vocês quiserem sugerir alguns temas legais, de ideias pra gente estar batendo um papo aqui, eu acho que vai ser um momento bem legal. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou ficando por aqui. Beijos pra vocês e até a próxima, se Deus quiser.